Se você acompanha os noticiários, com certeza tem ouvido falar bastante da Ucrânia. O país tem sido notícia em todos os jornais por conta da ameaça de invasão russa a seu território. Mas o que você sabe sobre esse país? Neste vídeo vamos te contar um pouco sobre a história da Ucrânia, sua economia e sua importância geopolítica. Então fica até o final do vídeo para conferir. A Ucrânia fica localizada na Europa Oriental e faz fronteira com a Rússia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Moldávia. É banhada pelo Mar Negro e Mar de Azov. Seu território compreende uma área de 603 km², um pouco maior que o estado brasileiro de Minas Gerais. A paisagem ucraniana é formada principalmente por planícies férteis, ou estepes, e planaltos, atravessados por rios que correm na direção sul e escoam no Mar Negro e no pequeno Mar de Azov. Os principais recursos naturais encontrados na Ucrânia incluem minério de ferro, carvão, manganês, gás natural, petróleo, sal, enxofre, grafite e titânio, entre outros minerais, madeira e uma grande quantidade de terras aráveis. Apesar disso, o país enfrenta uma série de importantes questões ambientais, tais como falta de água potável, poluição do ar e da água e desmatamento, bem como a contaminação por radiação no nordeste do país, por conta do acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Falaremos mais sobre esse assunto adiante. O país é um estado unitário, composto por 24 províncias, equivalente a estados, uma república autônoma, a Crimeia, e duas cidades com estatuto especial, Kiev, a capital e maior cidade, e Sebastopol, que abriga a frota do Mar Negro da Rússia. A Ucrânia é uma república com um sistema semipresidencial, com separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Desde a dissolução da União Soviética, o país continua a manter o segundo maior exército da Europa, depois da Rússia. O país tem 42 milhões de pessoas, 77% dos quais são ucranianos étnicos, com minorias de russos, 17%, bielorrussos e romenos. Seu alfabeto é bem diferente do nosso e se chama cirílico. A maior parte da população tem o ucraniano como língua materna, porém o russo é amplamente falado no país, em especial no leste e no sul do país. Algumas pessoas usam uma mistura dos dois idiomas, enquanto outras, embora declararem ter o ucraniano como língua materna, usam o russo corretamente. A religião dominante é o cristianismo ortodoxo oriental, que influencia fortemente a arquitetura, a literatura e a música do país. O território ucraniano começou a ser habitado há cerca de 4.000 anos e acredita-se que a região seja o lar da domesticação do cavalo e também da família de línguas indo-europeias. Na Idade Média, a nação se tornou um polo da cultura dos eslavos do leste, conhecido como a poderosa Rússia de Kiev. Após a sua fragmentação no século XIII, a Ucrânia foi invadida, governada e dividida por uma variedade de povos. Uma república cosaca surgiu e prosperou durante os séculos XVII e XVIII, mas a nação permaneceu dividida até sua consolidação em uma república soviética, no século XX. Tornou-se um Estado-nação independente apenas em 1991. Em abril de 1986, houve a explosão de um reator da usina nuclear de Chernobyl. A catástrofe de Chernobyl é considerado o acidente nuclear mais desastroso da história, tanto em termos de custo quanto de baixas. É um dos dois únicos acidentes de energia nuclear classificados como um evento de nível 7, a classificação máxima na escala internacional de acidentes nucleares, sendo o outro o acidente nuclear de Fukushima 1,
no Japão em 2011. Outro fato político importante aconteceu em 18 de março de 2014, em que a Rússia e a Crimeia assinaram um tratado de adesão da República da Crimeia, região ao sul da Ucrânia. Durante a Revolução Ucraniana de 2014, conhecida como a Euromaidan, parte da população desejava aproximação com a União Europeia. A Rússia reagiu apoiando separatistas pró-russos na Crimeia e forçando as autoridades locais a realizarem um referendo sobre a reunificação com a Rússia. Embora tenha sido aprovada por uma esmagadora maioria, a votação não foi monitorada por terceiros e os resultados são controversos. A maior parte da comunidade internacional, exceto alguns países como a Venezuela, a Bolívia, Síria, Bielorrússia e a Coreia do Norte, não reconhece a anexação e considera a Crimeia um território ucraniano sob ocupação russa. A economia da Ucrânia foi a segunda maior da União Soviética, sendo um componente importante da atividade industrial e agrícola na economia centralmente planejada do país. Com o colapso do sistema soviético, o país passou de uma economia planejada para uma economia de mercado. A economia ucraniana contraiu severamente nos anos que seguiram ao colapso soviético. As políticas monetárias do início da década de 1990 levaram a inflação do país para níveis de hiperinflação. Os preços se estabilizaram somente após a introdução da nova moeda, a hryvnia, em 1996. Desde 1990, a Ucrânia, visando alcançar o setor econômico, tem proporcionado incentivos para a entrada de capitais estrangeiros, atraindo filiais de empresas transnacionais, e outro destaque são as grandes reservas de carvão, ferro e manganês. No início dos anos 2000, a economia apresentou um forte crescimento nas exportações, em grande medida resultado de um pico de exportações de aço para a China. O Banco Mundial classifica a Ucrânia como um estado de renda média, com destaques negativos para infraestrutura e transporte subdesenvolvidos. Outro fator negativo é a corrupção e a sua burocracia. A Ucrânia é considerada o celeiro da Europa, devido à fertilidade de suas terras. Em 2011, o país era o terceiro maior exportador de grãos do mundo, com uma safra muito acima da média. A Ucrânia é uma das 10 regiões mais atraentes para a compra de terras agrícolas no mundo. Além disso, tem um setor de manufatura bem desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica e de equipamentos industriais. Devido aos baixos salários e ao desemprego, houve considerável grau de emigração a partir do final dos anos 90. Embora as estimativas variem, cerca de 2 a 3 milhões de ucranianos residem e trabalham no exterior, em sua maior parte ilegalmente. Segundo as estimativas da Embaixada da Ucrânia em Brasília, há cerca de 500 mil ucranianos e seus descendentes no Brasil, concentrados principalmente no estado do Paraná, com 90%, proveniente de 2 levas de emigração, a partir do final do século XIX, para trabalhar na agricultura, e a segunda no início do século XX, como mão de obra na construção ferroviária. A tensão entre Ucrânia e Rússia já vem desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Os conflitos na fronteira entre os dois países têm deixado muitos mortos. A tensão aumentou ainda mais nos últimos meses, com o avanço das tropas russas na fronteira, o que vem preocupando os ucranianos, que alertam para as consequências de uma invasão russa em seu território, em busca de apoio do Ocidente. O poderio militar da Rússia é muito superior ao da Ucrânia. Muitos países da ex-União Soviética, como os Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslováquia e Eslovênia, se tornaram membros da União Europeia e da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso
a contragosto da Rússia e de seu líder Vladimir Putin. Mas a Ucrânia ficou dividida, enquanto a porção oeste, onde fica a capital Kiev, anseia obter os padrões europeus, a parte leste ainda se vê mais próxima aos russos. Esse conflito tem repercussão internacional, uma vez que a China é a maior parceira comercial da Ucrânia e grande compradora de grãos e carne, de modo que interessa à China uma estabilidade no país. Além disso, os mercados mundiais têm reagido com receio à possibilidade de um conflito. Neste terreno de disputas, muitos cenários são prováveis, desde uma invasão, de fato, até um acordo diplomático. Outra possibilidade é o apoio russo a separatistas da faixa leste da Ucrânia, sem atingir o restante do país. Pode ser que a Rússia tente derrubar o atual presidente ucraniano. Vladimir Putin exige que a OTAN pare sua expansão rumo aos países do leste. Segundo especialistas, as desavenças no exterior são uma das estratégias de Putin para manter sua popularidade e relevância dentro e fora da Rússia. Seguimos acompanhando o desenrolar dos acontecimentos na região. E se esse vídeo agregou conhecimentos a você sobre esse tema, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você nos incentiva a fazer vídeos cada vez melhores. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.